Boa noite, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Paloma Moreira e nós vamos à nossa aula hoje de língua portuguesa. O assunto é na unidade 2, crases e complementos verbais. São os dois principais assuntos e vocês vão encontrá-los, tá? Na apostila de vocês, entre as páginas 18 e 20. Tá? Entre as páginas 18 e 20. Crase. O que seria crase? A palavra crase provém do grego crasis e significa mistura. Na língua portuguesa, a crase ela é uma fusão de duas vogais idênticas, de um A mais um A, que resulta um A acraseada. A identificação da crase se dá pela presença do acento grave, que é esse acento agudo aí ao contrário, que está em vermelho. Essa denominação visa especificar principalmente a contração ou fusão da preposição a com os artigos definidos femininos a ou as, ou com os pronomes demonstrativos a, as, aquele, aquela e aquilo. Traduzindo isso, gente, o que significa crase? A crase acontece quando nós usamos o verbo e o verbo pede a preposição a. Por exemplo, quando eu digo vou a... Quando eu falo vou, eu vou a algum lugar, não é isso? Então eu falo vou à escola, vou à igreja. Como escola e igreja são palavras femininas, elas vêm com um artigo feminino antes, tá? A escola, a igreja. Então quando eu digo vou à igreja, leva crase, porque eu vou fundir o a preposição que vem do verbo ir, vou a, mais o a de a escola. Então vai haver uma fusão de dois A's aí, uma união de dois A's, tá? Vamos aos casos em que ocorre crase. Diante de nomes femininos. Então, nomes femininos, por exemplo, entreguei os documentos a Cláudia. Cláudia é o nome feminino, então antes de Cláudia, esse A vem acraseado. Se a substituição de nome feminino por um masculino exigir algo, por exemplo, se eu digo assim, vamos à aula de revisão. Como é que eu sei, aliás, fomos à aula de revisão. Como é que eu sei se esse fomos a vai levar crase, esse a do fomos a? Basta eu substituir aula por uma palavra masculina. Como eu digo fomos ao jogo e no masculino levou a palavra ao, significa que no feminino eu vou ter crase. Fomos à aula com crase, certo? Nos pronomes aqueles, se for possível substituí-lo por a este, aliás, se for possível substituí-lo por a esta ou as ou a estas, tá? Por exemplo, substituindo também os verbos indicativos de movimento, como ir, voltar, por exemplo. Volto à Itália daqui a 2 anos. Volto a Xinguara semana que vem, tá? Diante de nomes masculinos que indiquem moda, maneira e estilo. Por exemplo, eu tenho chapéu do estilo de Napoleão. Aí eu digo, meu marido está usando chapéu a Napoleão, quer dizer, a moda de Napoleão, ao estilo de Napoleão. Então a gente usa crase nesse a Napoleão. Diante de da palavra terra, quando designar local, região, pátria ou solo. Diante da palavra casa, se estiver modificada, se estiver com sentido diferente do sentido de lar.
Complementos verbais. O que é que vem a ser os complementos verbais? Alguns verbos na língua portuguesa precisam ter seu sentido completado, como, por exemplo, os verbos gostar, os verbos amar, tá? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Quem ama, ama alguma coisa ou ama alguém, certo? Então, esses verbos precisam ter o seu sentido completado. As expressões que completam o sentido desses verbos são chamadas de complementos verbais. Por exemplo, olha só a frase: eu gosto de chocolate. De chocolate está completando o sentido do verbo gostar. Então, de chocolate é o complemento verbal. Está completando o sentido do verbo gostar aí nessa frase. Complementos verbais. São dois os complementos verbais. O primeiro a gente chama de objeto direto, que ele complementa o verbo sem preposição. A ausência de segurança acarreta violência urbana. Olha só, a ausência de segurança acarreta a violência urbana. Esse acarretar aí é um verbo, tá? Então, a violência urbana. Então, eu tenho aí o objeto direto, ele está se conectando sem preposição. Todos têm interesse no novo projeto. Esse verbo aí, ó, tem, tá tendo seu sentido completado pela expressão interesse no novo projeto, desculpa. Então, a gente não tem preposição conectando o verbo ter ao seu complemento, tá? Portanto, é um objeto direto. O objeto está se conectando diretamente ao verbo sem auxílio de preposição. E o objeto indireto é quando o verbo complementa, tá? É quando o objeto indireto, ele complementa o verbo com preposição. Ele não vai conectar diretamente, ele vai conectar indiretamente, porque ele vai usar uma preposição para fazer essa conexão. Nós cremos em uma nova ordem mundial. Nós cremos, olha só, eu tenho aí um verbo crer. Em uma nova ordem mundial. Em é preposição. Como esse complemento se iniciou com uma preposição, a gente diz que ele é objeto indireto. Nunca lhe pedi amor, senão respeito, tá? Olha só, a expressão lhe significa a mesma coisa que ele. Nunca pedi a ele amor, tá? Naquele imenso caldeirão, todos assistiam a ele, tá? A ele aí nós vemos que o verbo assistir está ligando-se ao complemento ele por uma preposição, com a preposição a. Então, é objeto indireto. Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.